Aí, agora sim. Se é para Jesus essas palmas, pode melhorar. Se for para mim, nem faz. Glória a Deus. Por Ele e para Ele que estamos aqui, amém? Marcião, 5 reais para a campanha é uma bênção. 10 reais para ajudar mensalmente é ótimo. Agora, mais que 10, fica à vontade também, tá bom? Nós não limitamos a isso, fique bem à vontade. Por que eu estou falando isso? Quem sabe a gente começa a alimentar outros sonhos que nós temos, né? São tantos que, ai, Jesus. Se você trouxe Bíblia comigo, abre no livro de Apocalipse. Oh, Jesus. Senti um frio na barriga, né? Calma, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu quero começar o livro de Apocalipse e darmos uma navegada, uma surfada, na net seria surfar, mas dar uma navegada por Apocalipse e entender, talvez na sequência de alguns cultos agora, de domingo à noite, um pouquinho do que Deus tem para nós e o que Ele escreve às igrejas. E por isso eu gostaria de ler a partir do capítulo 2, na tua Bíblia deve estar escrito, Carta à Igreja de Éfeso. Na minha Bíblia diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, 2 pontos. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso. Eu creio que somente a carta de Éfeso daria para nós uma sequência de palavras maravilhosas. Mas hoje eu quero que você comece a interpretar o que Deus tem para dizer para nós através das cartas do Apocalipse. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero fazer mais uma oração aqui. Pai, é com muito temor que eu me coloco sobre esse altar mais uma vez. E eu gosto quando eu subo nesse altar com frio na barriga que hoje eu senti ao entrar por aquela porta. Porque isso me coloca numa posição de ainda mais dependência de Ti. Eu dependo totalmente de Ti, Pai. Usa a minha vida hoje. Porque no decorrer desses 8, 9 anos, eu jamais saberia o que fazer ou o que falar se o Senhor não tivesse subido no altar comigo. E que coisa terrível seria eu subir aqui sem ser respaldado pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor realize nesta noite aquilo que o Senhor deseja. Fala à sua igreja. Eu te peço. Essa é uma carta à sua igreja. Por isso fala com a sua igreja.
Eu sou apenas um instrumento. Que os céus aqui estejam totalmente tomados pela tua presença. Que o teu Espírito Santo encontre nessa igreja, nessa casa hoje espaço. Que ele encontre conforto, que ele encontre aconchego nos corações. E que o Senhor realize algo novo aqui. Oh Pai, nós precisamos da tua porção, do teu renovo, da tua porção. Nós precisamos. Derrama algo novo aqui hoje. Cerca esse lugar com os teus anjos. Nós declaramos que esses próximos minutos, nesse lugar, são consagrados a Ti. Os nossos corações, o nosso horário, o nosso tempo, a nossa mente, nós consagramos a Ti. Fala conosco, eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. 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 Se você tem um pouco mais de idade, talvez mais de 30 e poucos, com certeza você já mandou carta pelo correio para um amigo, para uma ex-namorada, para alguém. Eu sou daqueles que são um pouco saudosistas, e eu guardo muitas cartas. Eu tenho cartas dos meus amigos de escola, no ano de 90, 89, eu me lembro de uma carta de um amigo meu que gostava muito de carro, e ele falou assim, naquela época ele viajou para o exterior, e ele comprou uma revista de carro, e nas férias de janeiro ele me postou uma foto de uma revista que ele tinha recortado e mandado. Era um Porsche, velho hoje, mas na época era um estouro. Eu guardo essas cartas comigo até hoje. Quando morei nos Estados Unidos, já disse isso, me correspondia por carta. Eu olho hoje para a comunicação, falamos disso num culto desses, é incrível como a comunicação melhorou. Nem nos meus melhores sonhos, aos meus 15 anos, eu achava que a gente hoje ia se comunicar de uma forma tão fácil e tão barata, que não custa nada praticamente hoje você falar com outro lado do mundo. Que na verdade é o que eu faço muitas vezes, falando com algumas pessoas de outros países, inclusive da China. Aquela fila do orelhão de Itanhaém, que a gente pegava para ligar, era incrível, era tipo recorde. Cadê o Tigrão? Tá aí? Tigrão ia passar as férias lá, ligava para a mãe dele, todo dia. Agora é muito fácil você se comunicar. Hoje eu fui no almoço, na casa do meu pai, estava o meu tio. Um tio meu que mora nos Estados Unidos. E eu passei boa parte do meu almoço ensinando eles a mexer nos seus smartphones. Meu tio todo empolgado, mandando foto para a esposa dele, que nossa, era aniversário dele hoje. Ele chegou hoje e era aniversário dele hoje. A gente comeu um bolo lá, ensinando eles a receber e-mail, essas coisas e tal, porque o celular faz tudo hoje, né? E é engraçado ver essa geração dos meus pais, dos nossos pais, mexendo com o smartphone, né? E vendo as coisas novas e tal. Dia desse você tinha duas velhinhas com um smartphone para pagar conta. Aí uma falou para outra assim, agora é só ler o código de barra. Aí outro falou, deixa comigo, é um fino, um fininho, um branco, um grosso, agora um grossão. É mais ou menos aí. Nessas épocas, você já imaginou receber um WhatsApp do próprio Deus? Você já imaginou? Um dia desses eu ouvi uma piada por Zap também, que a mulher tinha um marido, o marido morreu. E aí
ela foi no velório lá, enterrou toda triste. Uma pessoa foi mandar uma mensagem de torpedo, mandou para o número errado, era o número do marido da mulher que morreu. Aí ele mandou a mensagem: amor, já cheguei, aqui é muito bom, estou te esperando. Ela recebeu, falou: meu Deus, um zap do além. Imagina se você recebesse um zap de Jesus, o que será que ele te diria? Não sei, mas é exatamente isso que Deus fez. Não sei se você já imaginou receber uma carta do próprio Deus na tua casa. Seria muito bom. Tem gente que se corresponde com Deus, né? Você já ouviu a carta do menininho que estava escrevendo uma carta para Jesus? E ele falou assim: Jesus, eu quero que o Senhor me abençoe com um presente, com uma bicicleta. Fui um menino muito bom e quero ser abençoado. Aí ele falou: pô, mas eu não fui assim tão bom, não vou mentir. Ele apagou e falou: Jesus, quero ser abençoado. Sou um menino, tipo assim só, né? Aí ele falou: pô, mas eu tenho que ser sincero com Deus, né? Aí ele começou de novo, falou: Jesus, eu sei que eu fui mal educado, mas mesmo assim, vê se dá para dar uma bicicleta. Aí ele falou: não, eu preciso contar tudo, né? Aí ele falou: quer saber? Ele olhou para a estrebaria, era época de Natal. Ele passou a mão em Maria e escreveu assim: Jesus, estou com a sua mãe. Ou me dá uma bicicleta, ou... eu vou por tudo ou nada. Se você tivesse que se corresponder com o Senhor, enviar uma carta ou receber uma carta, como é que esta carta seria? Eu te digo que, praticamente, tudo que você precisa receber e ouvir do Senhor, você pode através do Espírito. Mas para que você já tenha uma vida plena, Ele já deixou tudo que você precisava aqui na palavra dEle. E essas 7 cartas concentram, talvez, muito daquilo que hoje Deus queira falar para a sua igreja, porque foi exatamente isso que Ele fez no Apocalipse. Deus, Ele envia... Deus, você pode considerar o próprio Jesus, porque a carta de Apocalipse é uma experiência que o João, o discípulo amado de Jesus, tem já na sua velhice. E então, ele escreve e reporta, porque é isso que o texto diz, para que ele escrevesse e reportasse. Deus envia 7 cartas as 7 igrejas diferentes, que a gente chama 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, que eu, se pudesse, chamaria as 7 cartas de amor de Deus. São cartas, talvez, elas estão concentradas no capítulo 2 e 3, depois você lê com calma. Talvez elas podem ser interpretadas como palavras um pouco duras, mas são palavras de quem ama. São palavras de quem tem interesse, são palavras de quem tem zelo, são palavras de quem às vezes repreende, porque quer ver conserto, porque quer ver tratado, porque quer ver curado. Quem ama e tem interesse, também fala as verdades que precisam ser faladas, amém? Precisam ser ditas, as verdades precisam ser trazidas à tona, e se você ama, então você vai eventualmente ter que lidar com essa situação de tratar e de falar as verdades que precisam ser ditas de uma forma bem verdadeira. Então nós vemos que ele deixou 7 cartas escritas, para que essas cartas, na verdade, circulassem entre as igrejas. Para que essas cartas pudessem ir de uma igreja para outra, e ainda que cada uma tenha o seu destinatário, e hoje nós estamos falando para a carta à igreja de Éfeso, na verdade, não é? Ao anjo da igreja de Éfeso, ainda que ela tenha um destinatário, era para elas circularem entre as igrejas, porque escrever cartas naquela época era muito normal, era assim que o mundo se comunicava naquela época. Não era tão fácil, você não comprava um pacote de folha A4 lá no Calunga, mas você tinha ali como fazer as suas cartas, era o jeito que eles faziam.
O Império Romano usava isso, e como o Império Romano tinha criado muitas estradas, agora era fácil você enviar mensageiros aos 4 cantos, era assim que eles se comunicavam. Por exemplo, Atos 15:30, isso é só para exemplificar, tá? Paulo está indo a Jerusalém, Paulo na verdade vai a Jerusalém para um encontro com os apóstolos, e lá eles fazem uma reunião, e ele sai de lá. E aí o texto diz assim: uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Era normal eles carregarem as cartas, porque eles iam levando as cartas em todo lugar. Olha só, ao povo de Colossos, que é a epístola de Paulo para o povo de Colossos, aos Colossenses, se você quiser abrir Colossenses 4:16, diz assim, Paulo está escrevendo para Colossenses, para o povo de Colossenses, diz assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Não é uma epístola que está na Bíblia, não participa do cânon bíblico, mas certamente Paulo escreveu uma carta para o povo de Laodiceia, que nós não conhecemos o conteúdo, e que o povo de Colossos, lendo a deles, entregassem aos laodicenses, e os laodicenses, lendo a deles, repassassem para os colossenses, e assim eles trocavam cartas e informações, porque as cartas iam indo. Então, quando Deus envia uma carta ao povo de Éfeso, e João registra isso, não é só para a igreja de Éfeso, mas era uma carta que circularia, e cartas eram um excelente meio para isso, e assim Deus o fez para se comunicar com o seu povo naquela época e até então, porque essa carta alcançaria multidões. Essas 7 igrejas que nós vamos ver, possivelmente, a cada domingo, são igrejas que naquela época eram boas igrejas. Eram igrejas que eram igrejas exponenciais, igrejas boas, igrejas que estavam crescendo, igrejas que tinham ali a sua importância no local onde elas estavam estabelecidas. E em cidades que para o Império Romano também eram importantes, porque congregavam, ajuntavam muitas pessoas, etc. Então, por algum motivo que talvez nós vamos conhecer nessa caminhada aqui, Deus escolheu essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas hoje, elas estão localizadas todas aonde hoje é o país Turquia. Todas elas estão nesse lugar chamado Ásia Menor, e elas estão até que relativamente próximas umas às outras, mas eram 7 igrejas da Ásia Menor que Deus escolheu para enviar. Amém? Essa primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso. Eu quero te dar uma pincelada aqui para você entender o que era Éfeso e por que Éfeso. Éfeso, se você já veio em cultos aqui, você já ouviu falar sobre essa cidade bastante. Era uma cidade, talvez de todas essas, uma das mais importantes, se não a mais importante das 7. Éfeso era uma cidade que reunia aproximadamente 200 mil pessoas. Alguns dizem que chegavam até no ápice a ter 250 mil pessoas. Para aquela época era uma enorme cidade, enorme. Só para vocês terem uma ideia, é muito provável que a cidade mais populosa do mundo na época e na ocasião era Roma. E Roma tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes já naquela época. Ou seja, era uma cidade com 1/4 do tamanho da maior cidade do mundo. Possivelmente era o centro do mundo, se você pensar economicamente, financeiramente, culturalmente, talvez, provavelmente, no seu poderio de militar e etc. Roma era o ápice. E era uma cidade que, do Império Romano para o leste, ou seja, para o oriente, era a maior. Depois ela passou a ser trocada por hoje, onde é Istambul, que na época passou a ser chamado Constantinopla, e que era a capital do Império Romano no leste. Mas até que essa cidade não crescesse, Éfeso fazia esse papel, e era uma cidade muito importante para o Império Romano. A população lá era enorme, de gentios, de judeus também, que moravam lá. E a Bíblia nos conta que houve
um avivamento muito grande nesse lugar, a ponto de essa igreja, dessa cidade de 250 mil pessoas, ter aproximadamente 50, 60 mil cristãos. Você já imaginou uma cidade onde 1/4, ou quase 1/3, sei lá, eram cristãos? Você já imaginou 1/3 de Guarulhos cristão? Que maravilha que seria! Seria um sonho. E por que não? A gente não pode alimentar esse sonho no nosso coração, porque essa era a realidade de Éfeso naquela ocasião. E essas 7 igrejas, essas 7 cidades, elas concentravam, na verdade, milhões de pessoas em toda aquela região, pessoas que precisavam ouvir o conteúdo dessas cartas. É como se Deus hoje montasse um grupo de WhatsApp e falasse assim: vocês 7 estão no grupo, o que eu mandar para uma, todos vão ouvir, toda a região vai ouvir, compartilhem aí, e etc, tá? As cartas, elas eram, se fosse no Zap era encaminhar, se fosse no Face era compartilhar. Então vocês peguem a carta e façam isso. E a carta era direcionada ou endereçada ao anjo da igreja. O anjo da igreja normalmente é aquele que cuida da igreja, ou era aquele que era responsável pela igreja, e como responsável ele teria autoridade para disseminar aquela mensagem que seria entregue através daquela carta. Eu particularmente gosto do termo anjo da igreja, porque eu já ouvi pastor ser chamado de tanta coisa, vagabundo, playboy, roubalheiro, ou qualquer coisa assim, que eu gosto de, pelo menos nessa carta, poder ter sido chamado o anjo da igreja, e gosto quando essa referência é feita. E você vai perceber que, para a maioria das cartas, se não todas, exceto que falta um desses aspectos que eu vou falar, mas para todas as cartas, Deus ele coloca 4 elementos aí. Se você lê Apocalipse, e deveria saber, se não leu, lê, e leia para a gente estar informado nos próximos cultos, você vai ver que nas cartas sempre há um elogio da parte de Deus. Deus ele fala aquilo que é bom, há uma reprovação da parte de Deus, o que aquela igreja está fazendo errado, depois há um conselho da parte de Deus: olha, isso não está certo, então deixa eu te dar um conselho para você ajustar, e depois vem uma promessa: se você ajustar e ficar tudo bem, é isso que você vai viver. Então para todas as cartas tem um elogio, uma reprovação, um conselho de ajuste e uma promessa caso eles ajustem e tudo vá bem. Amém? Essa é a característica das 7 cartas, é colocar esses elementos. Essas eram cartas curtas, mas eram cartas incríveis, daquelas que poderiam ser replicadas. Amém? Eu quero que você entenda o que era Éfeso historicamente. Por que eu estou querendo falar isso? Porque hoje nós estamos numa cidade privilegiada. Nós somos vizinhos de São Paulo, a nossa vida é totalmente envolvida com a cidade de São Paulo. Quantos aqui trabalham em São Paulo? Só para eu ter uma ideia. Olha quantos hoje trabalham em São Paulo, vão e vêm. Na verdade, o nosso povo nasceu, a questão limítrofe do município, a divisão geográfica, na verdade acontece por uma questão de administração, mas é tudo a mesma coisa, por isso nós chamamos de Grande São Paulo. E já falei para vocês que a frase que está na bandeira de Guarulhos é: o nosso sangue é verdadeiramente paulistano, porque essa cidade foi fundada e formada por pessoas daqui. São Paulo, e a Grande São Paulo, é um dos maiores pontos comerciais, políticos, econômicos da América Latina, certamente o maior, certamente, sem sombra de dúvida, o maior, mas do mundo, um dos maiores. Eu não tenho dúvida de que São Paulo está entre as 5, 7 maiores cidades do mundo, e nós estamos envolvidos e mergulhados nessa, não vou dizer selva de pedra de uma forma pejorativa, mas nesse contexto de cidade grande, de motor, de locomotiva, de uma sociedade, de um país. Essa era mais ou menos a condição de Éfeso naquela
naquela época, era uma cidade rica. Eu quero dizer para vocês o contexto histórico de Éfeso, para você saber, e quando você lê, fazer sentido para você. Éfeso era uma cidade muito rica, a gente já falou aqui dela várias vezes, e hoje, de novo, eu trouxe algumas fotos, se vocês quiserem ver, para vocês entenderem como era Éfeso. Éfeso era uma cidade rica, e diferente de muitas cidades daquela época, uma característica que fazia de Éfeso uma cidade diferente, é porque ela, entre outros aspectos, ela tinha uma provisão e um suprimento de água muito rico e muito importante. Esse suprimento fazia com que essa cidade, como diferencial, ela tinha, por exemplo, banheiros públicos, e ela tinha banhos públicos, onde pessoas simplesmente podiam ir se banhar. Naquela época, queridos, não era assim tão fácil. Eu creio que, por exemplo, pelas terras da Palestina, não era em todo lugar que você tinha acesso a um bom banho, nas terras desérticas e etc. Mas Éfeso não, ele tinha banhos e banheiros, ele tinha um suprimento de água que fazia com que as pessoas pudessem ter piscinas ali, verdadeiras banheiras, jacuzzi, vamos assim dizer. Eles tinham piscinas que eles podiam aquecer a água. Eles tinham casas que escorriam água pela parede. Isso fazia com que elas fossem hoje, como se a gente pudesse dizer, refrigeradas. Eram casas literalmente refrigeradas, com ar-condicionado da época, porque a água fazia esse papel de refrigeração. Era uma cidade rica, ali haviam escolas. A Bíblia diz que Paulo, durante algum tempo, falou e pregou e discutiu o evangelho na escola de Tirano. Tirano não era um cara malvado, era simplesmente o nome de um cara que tinha uma espécie de curso ali, de escola, onde as pessoas iam para aprender, e ele podia passar ali os conhecimentos que ele tinha. E Paulo ia ali, era uma cidade então que era rica culturalmente, era rica, você podia aprender, tinha estudo e etc, escolas, educação, cultura e etc, high society gostava de estar ali e etc. Enfim, era uma cidade muito importante, e quando as pessoas iam ali, elas sentiam como era ostentosa essa cidade. Um dos pontos e umas características mais importantes de Éfeso também, é que ela era uma cidade portuária, e onde há uma cidade portuária, ali há uma miscigenação enorme, muitas raças, talvez pessoas do Oriente, indianos, pessoas de outros reinos, da África, gentios, europeus, gregos, romanos, judeus, etc, e todos ali. E por que Paulo então gasta tanto tempo ali nas suas viagens? A Bíblia diz que ele gastou 2 anos, alguns acham que ele gastou 3 anos, mas como missionário, ficar 2, 3 anos num lugar era luxo. Ou seja, Paulo investiu muito do que ele tinha e do que ele era na cidade de Éfeso. Por quê? Porque valia a pena, e Paulo sabia que dali, daquele grande centro e daquela grande cidade, as pessoas poderiam ouvir, porque algo que acontece nas grandes cidades ecoa para as outras cidades menores, não é assim? As pessoas gostam das grandes capitais, etc. Por exemplo, Atos capítulo 19, verso 10, não precisa abrir, mas você lê no telão, diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ou seja, toda aquela região da Ásia ouviu a palavra do Senhor, porque Paulo investiu numa cidade que era o centro de cultura, o centro que disseminava ali, e as pessoas tinham interesse de ir, etc, etc. Amém? Por fim, outro aspecto e último aspecto marcante da cidade de Éfeso é que ali havia o templo da deusa Artemis, ou da deusa Diana, uma na língua grega, outra na língua romana, mas é a mesma deusa, uma deusa importante demais para eles, que tinha o seu templo super ostentoso. O templo de Diana lá, naquela época, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo lindo, que hoje não se tem mais nada, só uma ideia do que era, e que foi construído num terreno pantanoso, em meio de charco. Eu soube que ele foi construído lá de propósito, porque um terreno como esse poderia aguentar terremotos, mas hoje aparentemente não aguentou, e hoje não existe mais nada senão algumas poucas colunas num terreno bem de pantanoso, bem de charco, assim, e etc. Vocês querem ver algumas fotos rápidas de lá? Põe as fotos aí de Éfeso pra gente, põe aí. Esse daí são fotos nossas pessoais, Deus deu o privilégio de a gente estar lá. Volta uma aí.
Esses canos aí são canos datados bem da época de Jesus, de Paulo ali. São canos que eles têm uma ponta maior, uma outra menor, como se um encaixasse no outro. Essas são as ruínas da antiga cidade de Éfeso, tá? Vai passando. A cidade na entrada tinham 4 colunas, não são essas, tá? Das 4 tem uma. E só para você ver como o cristianismo foi impactante naquela cidade, na coluna há uma cruz, que simboliza o evangelho mesmo ali, e dizem que as 4 colunas eram uma coluna para Mateus, uma para Marcos, uma para Lucas e uma para João, simbolizando os 4 evangelhos, porque eles ali receberam o evangelho de Jesus Cristo. Pode ir passando, algumas fotos nossas, muitas colunas, você vê como o lugar era rico. Esse é um teatro pequeno, sei lá, cabe aí umas 2, 3 mil pessoas, eu não sei, mas a gente conheceu um casal gringo lá e ficamos conversando. Eu estou lendo a Bíblia no smartphone para eles em inglês, foi um momento muito especial aí. E você vê que tem alguns túneis de chegada, então tem escadarias, tem galerias. Era uma cidade que foi muito bem construída, mas esse é um teatro pequeno. Pode passar. Esse é um outro visual, então você vê que tem galerias, subidas, descidas, etc. aí. Essa é uma foto que para mim mostra muito como essa era uma cidade luxuosa. Para você ver, eles construíam muros de pedra, e ainda que eles não tivessem tecnologia para cortar uma chapa de granito de 2 centímetros, 3, e hoje há porcelanatos com meio centímetro, por causa da tecnologia, mesmo assim, eles se envolviam com revestimento, porque eles queriam embelezar, e essas pedras nada mais são do que o revestimento para dar luxo, para dar visual para um muro construído de pedra. Olha o nível que eles queriam e como a cidade era rica. Pode passar. Essa é a alameda talvez principal, é uma alameda, vocês podem ver que atrás tem algumas montanhas, mas tem a água, o mar, era o caminho para o mar. Essa é uma das alamedas principais da cidade, você vê quanto turista tem nesse lugar aí, é um sítio arqueológico grande. A Francis descendo, e por onde você vê saídas e coisas belas. Essa foto é uma foto que ilustra bem a riqueza daquele lugar. O chão de algumas salas, de alguns lugares, de algumas salas chiques, por exemplo, eram de, como que chama isso? Mosaico, feitos com pedrinhas, e tudo isso é da época de Paulo, quando Paulo de fato estava lá. Pode pôr. Essa, por exemplo, é uma das ruas pavimentadas com mosaico em áreas mais chiques. Essa é uma cena da Francis, assim, majestosamente fazendo uma posição de banheiro. E aqueles lugares ali onde ela estava fazendo aquela pose são chamados de latrina. É uma pedra com buracos onde as pessoas sentavam para fazer suas necessidades nos banheiros públicos. E na frente tinha um lugarzinho de água onde as pessoas também podiam se lavar. Hoje está tudo sujo, tudo zoado, mas era assim que era na verdade. Pode passar a próxima foto. Essa, por exemplo, é uma das demonstrações de como eram ostentosas as construções ali, como essa era uma cidade super rica na época. Algumas paredes e algumas construções ainda permanecem daquela época. Pode passar bem rápido. Ali é a alameda que vai para o mar e vocês vão ver. Esse é o teatro talvez principal, e eles diziam que cabia 35 mil pessoas aí, e que nos tempos áureos eles chegavam a pôr 50 mil. É aí que aconteciam, por exemplo, batalha de animal com homem e etc, e também vários shows. É incrível, porque se você descer mais ou menos aqui no centro dessa arena aqui, ó, e bater uma palma ali, pá, 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 ecoa por tudo, e é feito de uma forma que o som é incrível feito. Vocês percebem que a distância do banco aqui embaixo é como se fosse 80 centímetros, não, para cima, onde está aquela mulher de mochila vermelha ali. É uma distância, e à medida que o banco sobe, ele fica menorzinho, a ponto do último lá em cima ser bem estreitinho assim, porque eles dizem que isso fazia com que o som propagasse melhor. Mas enfim, pode passar. Essa é a alameda que dá para a água lá embaixo. Eu estou olhando do estádio para lá. Todo o outro sítio arqueológico ficou aqui nas minhas costas, mas pode passar, só para vocês terem um aspecto. Esse é o visual do estádio do alto, para vocês verem como ele realmente é grande, afundado assim para dentro de uma montanha. Pode passar, e aí acabou. Mas isso para vocês verem como essa cidade realmente era bem construída e bem edificada. Era uma cidade que respirava
a adoração a essa deusa que eles tinham. Só para vocês ver, por título de curiosidade, eu quero fazer essa menção. Abre no 19:29. Paulo, numa das suas estadas lá, na verdade nessa principal, que ele ficou mais tempo, ele causou um alvoroço na cidade. Põe no 19:29. Para mim, de Atos. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto e o povo foi às pressas para o teatro, exatamente esse, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Agora põe no 34. O teatro era o principal lugar de eventos. E aí o 34 diz assim: mas quando ficaram sabendo que ele, Paulo, era judeu, todos gritaram em uma só voz durante cerca de 2 horas, dizendo: grande é Artemis dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Durante 2 horas eles ficaram adorando, e a gente fica cansado de bater durante 30 segundos palmas aqui para o nosso Deus, não é verdade? 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. Nesse estádio aí que a gente estava, foi onde aconteceu toda essa confusão, onde Paulo quase apanhou, foi linchado, etc. Mas isso é para vocês entenderem o contexto histórico e como Éfeso era uma cidade rica. E sinceramente, eu faço disso uma comparação a nós hoje aqui. Sinceramente, se eu estivesse pregando essa palavra em uma cidade do interior menor, eu jamais poderia fazer essa referência, e Deus jamais falaria comigo desta forma aqui, porque eu sei que assim como nós, a Grande São Paulo, estamos posicionadas para o nosso país e para o nosso continente, Éfeso era assim também, tão rico e tão importante para aquela época, amém? Estão comigo ou não? Agora, espiritualmente, qual era o contexto de Éfeso espiritual? Eu disse para vocês que uma das questões mais marcantes era esse templo de Artemis. Só para você ter uma ideia, uma das formas de adoração da deusa Diana era através do sexo. E os estudiosos dizem que ao redor do templo de Diana, de Artemis, haviam cerca de 1000 prostitutas que trabalhavam ali. E parte desse templo eram ter várias câmaras, vários quartos, vamos assim dizer, ao redor do templo, onde as pessoas que iam tinham ali relação sexual, para não dizer orgias, com aquelas prostitutas, porque essa era a forma de adoração dessa deusa, que entre muitas era uma deusa de fertilidade, uma deusa de prosperidade e coisas desse tipo. Esse era o ambiente, eles recebiam turistas e turistas, era uma cidade bem visitada. Então você pode imaginar que o contexto ou que o ambiente espiritual ali era de fato muito conturbada. Mas, vamos falar de coisa boa? TechPix. Do que nós realmente estamos falando? De que Éfeso, ainda que em uma cidade que respirava luxúria, que respirava dinheiro, que respirava cultura grega, que respirava educação, ainda dentro de um contexto espiritualmente terrível, que era adoração a essa deusa, Éfeso foi palco de um dos maiores avivamentos que a história já conheceu. E Éfeso, nessa época, vivia uma verdadeira revolução espiritual. E o que Paulo fez e viveu ali foi algo tremendo. Éfeso para nós representa a igreja apostólica de fato. Éfeso para nós representa a igreja na sua melhor forma. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, não só para a igreja de Atos 1, 2, 3, 4, mas nós olhamos para cidades que cresceram mediante ao evangelho que se propagou, nós vemos a igreja na sua melhor forma. Sabe quando você era um grande atleta com os seus 22 anos, e você conseguia performar não sei quanto, você carregava não sei quanto de supino, corria de 0 a 100 metros em não sei quantos segundos. Hoje os anos passaram, você já não consegue mais performar, e você olha para trás e diz assim: quando eu tinha a minha melhor forma. Pois esta é a igreja na sua melhor forma. A igreja cheia
da porção profética e da porção apostólica, porque era isso que eles viviam de fato naquela época. Você quer, por exemplo, saber o que aconteceu na cidade de Éfeso? O evangelho alcançou aquele lugar de uma forma tão poderosa, que hoje eu lendo a Bíblia, eu entendo que não pode ser diferente aquilo que nós hoje desejamos e queremos alcançar no lugar onde Deus nos colocou, que é na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. É exatamente assim, quando a gente lê o que aconteceu naquele lugar, eu vejo que é exatamente assim como nós deveríamos e como está suposto a igreja de Cristo hoje alcançar a região em que ela foi estabelecida. Olha só, põe Atos 19, eu vou ler do 1 ao 6, só para vocês verem o que aconteceu. Sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: receberam vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele haveria de vir, isto é, em Jesus. Para aí, ele chegou lá e tinham alguns que criam já, mas eles criam o quê? No arrependimento e no batismo do João Batista, que era o quê? Batismo nas águas para o arrependimento. E aí Paulo falou assim: mas vocês já foram batizados pelo Espírito? Ele falou: mas o que é o Espírito Santo? Vocês não conhecem o Espírito Santo? Falou: nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Mas vocês foram batizados no quê? Nós somos batizados nas águas de João. E ele fala: não, peraí, vocês não conhecem. E aí o trecho seguinte diz: mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele viria um, que é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam. Então você começa a ver que Paulo já chegou ali trazendo a porção preciosa do Espírito Santo, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Um dia desses, um amigo me perguntou o que eu achava que era ser cheio do Espírito Santo, e que eu mandasse para ele em vídeo. Eu gravei um videozinho, e eu me lembro, e isso veio à minha mente, e eu me lembro quando nós falamos aqui sobre o batismo do Espírito Santo. Jesus, no capítulo 20 de João, ele ressurge e ressurreto, ele vai ao encontro dos seus discípulos que estavam às portas trancadas, amém? E aí ele vai e fala: paz seja convosco. Ele mostra as mãos feridas, e o que ele faz? Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava lá, mas eles ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo, porque aproximadamente 40, 50 dias depois, no Pentecostes, a Bíblia diz no Atos 2, verso 2, que ali eles foram cheios do Espírito Santo, e eles foram batizados no fogo, e falavam em línguas e profetizavam. Na ocasião eu mostrei um copo com um pouco d'água, com meia água ou com muita água. Tudo bem, dependendo da porção, você está meio cheio, muito cheio. Mas quando você mergulha esse copo d'água num balde cheio de água, e esse copo está imerso na água, ele passa a ser totalmente cheio. E é isso que o Espírito Santo faz, amém? Ele te transforma em uma pessoa totalmente cheia do Espírito Santo, porque você mergulhou, porque você foi batizado. E Paulo chega trazendo essa porção do Espírito para aquele lugar. A igreja recebe o poder, recebe o evangelho, cheio de ousadia e com autoridade. E eu fico lendo isso e eu falo: Deus, é isso que eu quero, é isso que a gente precisa fazer. E eu me convenço de que não há igreja melhor do que a igreja dos primeiros dias, que andava debaixo de uma unção profética e debaixo de uma unção apostólica. E eu me pergunto que tipo de evangelho a gente tem levado. E eu me cobro, porque às vezes eu me sinto um frango falando do evangelho, um evangelho fracote, um evangelho sem poder, sem autoridade, um evangelho que não traz consigo o poder do Espírito Santo. Creio que chegou o tempo de nós como igreja, se é a igreja da melhor forma, chegarmos, e onde quer que nós chegarmos, nós falarmos em nome desse Deus que é poderoso, nós virmos com poder, com autoridade. Era isso que Paulo falava aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele fala: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder, e aonde ele chegava, ele levava poder. Não dá para você chegar num lugar falando do evangelho, e esse evangelho não ter poder. E o que é o poder? Poder para fazer, para mudar, para convencer, para fazer mesmo.
Um evangelho nessa cidade sem autoridade, sem ousadia, um evangelho baseado em uma performance, sei lá, qualquer, num altar, mas sem poder e sem autoridade, é a mesma coisa que nada. Então essa igreja nos inspira, a primeira igreja nos inspira, porque eles foram cheios. Eles foram tão cheios que o verso 11 e 12, eu ainda estou em Atos 19, tudo que Paulo e os seus discípulos fizeram ali, diz assim, 19, 11 e 12, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E essa versão hoje, tremendamente mal interpretada, faz com que alguns tontos vendam lencinhos ungidos para que você leve para casa e a unção faça alguma coisa naquele lugar. Não era isso que acontecia, era a ocasião, era Paulo cheio de poder, cheio de autoridade. Nós conhecemos a palavra através do profeta Eliseu, quando o menino morre e ele fala, leva o meu cajado lá e o meu cajado vai resolver. Que o teu cajado? A palavra de Deus diz que há um poder, mas que esse poder é operado através de quem? Através de nós, não é através de um lencinho. Por isso não interpretem esse texto errado, como alguns têm feito, amém? Mas você vê que aconteciam curas, que enfermos eram curados, que coisas tremendas aconteciam. Se você ler no 19 e no 20, passa para mim, ainda em Atos 19, ainda em Éfeso, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montavam 50.000 peças de prata, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, e aí ele termina com uma palavrinha muito preciosa, e prevalecia. Data Show ficou para trás aí? Joga aí, senão eles vão achar que eu estou mentindo, Data Show. 19 e 20. De maneira que a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Nessa versão, prevalecia. Prevalecia sobre o quê? Sobre todo plano forjado das trevas. Esse era o evangelho que chegou em Éfeso. Esse é o evangelho que nos inspira, e nós não poderíamos acreditar, ou nós não poderíamos aceitar em nada diferente disso, nada diferente do que o evangelho da igreja na sua melhor forma fazia, produzia e realizava naquela época através de Jesus Cristo. A igreja de Éfeso, a essa quem Deus mandou essa cartinha através de João, era essa igreja poderosa. Eu sei que nós temos feito uma boa obra aqui. Poxa vida, não pega assim tão pesado com a gente, pastor. O evangelho é anunciado aqui ou não? Oh, Jesus. Amém? A gente vê pessoas sendo transformadas aqui. Amém? A gente vê espíritos imundos sendo expulsos. A gente vê pessoas sendo libertas das drogas. A gente vê a igreja crescendo, mas fica aquela sensação de que podia ser mais, não fica? Eu não sei quanto é bom, mas eu olho para a igreja de Éfeso agora, e isso me acende uma luz bem grande no coração. Sabe como a igreja de Éfeso começou? Se você voltar no capítulo 18, antes de Atos, Atos é o livro que fala das ações, dos atos que os apóstolos e que os discípulos de Jesus fizeram logo após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, como o evangelho se difundiu. No capítulo 18 diz que Paulo um dia chegou na cidade de Corinto. E chegando lá eles conheceram um casal, chamado Átila e Priscila. Um casal de Deus, que grudou em Paulo e falou assim, nós queremos isso que você tem. E eles foram cheios do Espírito Santo. E a palavra diz que quando Paulo saiu de Corinto, Átila e Priscila foram com ele espontaneamente para fazer e realizar a obra do Senhor. Se você voltar em Atos 18, e a gente lê, por exemplo, do 18 ao 21,
Diz assim, põe para mim, não estava na coisa, mas põe aí para mim. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhados de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencréia, devido a um voto que havia feito. Põe no 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Põe até o 21. Pedindo eles que ficasse mais tempo, Paulo não cedeu, vazou. Mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Paulo volta anos depois, na sua terceira viagem. E lá ele encontra uma cidade já preparada para o evangelho. Áquila e Priscila foram aqueles que foram para lá, Fabinho, e montaram e jogaram a semente. Foram aqueles que vão para um território distante, começam uma célula, daqui um pouco essa célula vira um celulão, daqui um pouco esse celulão vira um núcleo, daqui um pouco esse núcleo cresce, vira uma igreja. Áquila e Priscila, esse casalzinho abençoado, foram para lá. Era uma igreja que não tinha problema em começar do zero. Aliás, era uma igreja que tinha nascido do zero. Uma igreja que não tinha necessidade de reconhecimento. Áquila e Priscila não precisavam dos tapas nas costas. A Bíblia não diz de ganhos financeiros. Aliás, por uma curiosidade, Áquila tinha a mesma habilidade que Paulo, e os dois faziam tendas. Fazer tendas para ganhar um dinheirinho e sustentar no ministério. Ninguém exigia de Jerusalém, de Pedro, de Tiago, que mandassem recursos, porque senão como é que nós vamos comer? Nós vamos ter que parar a obra. A obra era feita por amor. Ninguém cobrava, eles eram impelidos pelo Espírito Santo. Eu olho para essa igreja hoje, mais uma vez, ela me inspira. Ninguém ficava sentado, deixando de fazer a obra, porque a oferta não chegava, porque o salário não chegava, tudo era feito por amor, e Paulo não precisava mandar carta de agradecimento para ninguém, a obra simplesmente era feita. Quando Paulo volta para Éfeso, já no capítulo 19, ele vem e a cidade já está preparada, e ali então a presença do Senhor vem com poder, amém? Amém? Para vocês entenderem bem o que aconteceu em Éfeso. Só que Paulo passa no capítulo 19, faz aquele furdúncio, as pessoas se convertem, trazem os seus livros de magia, 50 mil pessoas enchem um estádio, ele confronta essas pessoas recebem o poder, muitas são curadas, por toda a Ásia se ouve a respeito do evangelho. A cidade de 200 mil pessoas tem 60 mil cristãos agora, não tem lugar, não tem estádio para se fazer culto lá, tamanho é o crescimento do evangelho que acontece naquele lugar. Mas em Atos 20, Paulo parte de lá. E sabe o que Atos 20 diz? Paulo está indo embora de Éfeso, e ele fala assim: pessoal, eu estou indo embora, agora eu preciso ir para Jerusalém. E ele diz assim: eu não sei o que me espera lá, eu estou indo para Jerusalém de novo. Depois de anos ele volta para lá. Eu não sei o que me espera, talvez eu seja preso, e é possível que vocês nunca mais vejam a minha cara. Nunca mais eu passe por aqui, mas eu vou, mas eu deixo algumas recomendações para vocês. Então ele chama os líderes daquela igreja, Áquila e Priscila, que depois, posteriormente, é pastoreada pelo próprio Timóteo. Ele chama esses líderes da igreja de Éfeso, e no capítulo 20, no verso 17, só para resumir, porque eu poderia ler ele inteiro, diz o seguinte, eu estou no 20, 17, Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Os presbíteros eram a liderança daquela igreja. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrima. Paulo ele fala de lágrima porque ele mesmo testemunha que com muitos que ele gerou para o Senhor, ele gerou debaixo de dor e de lágrima. Então ele fala assim: eu chorei muito por Éfeso. O que me incomoda, porque quantos de nós choramos por Guarulhos? Mas ele falou com muita humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus.
Vocês sabem que não deixei de lhes pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Mais uma coisa que inspira a gente: testifiquei, tanto aos judeus quanto aos gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Pula para o 28, ele fala mais algumas coisas, aí no 28 ao 31 diz assim: cuidem de vocês mesmos. Ele está falando aos anciãos, aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo os colocou como bispos. O que é bispo? Para aí, só para você entender que bispo não é um título eclesiástico barato. A palavra bispo significa aquele que supervisiona. Se você entende um pouco de inglês, a palavra bispo é a palavra bishop. Na verdade, bisc é superior e scope, que na verdade também é a palavra em inglês para olhar, tipo binóculo, scope, é biscope, por isso ficou bishop, é aquele que olha por cima, é aquele que supervisiona, ou seja, são os líderes. Bispo, ele não é um título barato, mas é de fato aquele que tem uma posição de supervisão. Então ele fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí olha o que Paulo fala: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo ele vai, e se você ler o fim desse capítulo 20, as pessoas o abraçam e choram, porque eles sabiam que dali para frente eles nunca mais veriam a Paulo. Eu fiquei pensando, se um dia Deus recolhesse nesses dias o nosso apóstolo Rina. Fiquei pensando em quantos choram, porque ele nunca deu um alô, não passa, não pregou em Guarulhos, não foi na cidade A, B, C, D. Aquele povo se entristeceu. Eu me entristeceria também, porque Paulo não estaria com eles, mas Paulo dá esse recado final. Éfeso, ela foi o alvo da primeira carta no Apocalipse, porque ela era uma igreja não só exponencial, crescendo em números, mas um crescimento e um avivamento como poucos existiram. Ela recebe sim o seu elogio. Aquele povo, eles tinham muito zelo, eles trabalhavam muito e eles eram leais, porque eles reprovavam os falsos apóstolos. Um pouquinho de orgulho à parte, eu acho que nós sabemos muito bem identificar aqueles que são apóstolos de verdade. Não de título, mas que estabelece, planta igreja, que prega os fundamentos do evangelho e não umas doutrinas malucas de algum pensamento ou de alguma experiência pessoal, mas que pregam a Bíblia. Esse é o fundamento apostólico, amém? A gente tem um farozinho e quando a gente vê alguma coisa esquisita, a gente já fala: ih, eu acho que a gente tem feito isso. Eles recebem também um elogio, que eles reprovavam os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que até criam em Jesus, mas eles achavam que ter relação sexual fora do casamento, eles achavam que algumas práticas de libertinagem eram normal, porque Jesus já tinha pago o preço por eles. E eles vinham com essas teorias para distorcer o evangelho, falando: não, aquilo pode, aquilo também pode. Não, a Bíblia fala isso, mas é para um outro tempo. E essa igreja sabia muito bem qual era o evangelho puro, qual era o evangelho limpo, qual era o evangelho reto, e não o evangelho de nicolaíta, que distorce as verdades. Essa igreja recebe esses elogios, mas ela recebe uma reprovação. E eu olhei muito para isso. E a reprovação não é outra senão: perdeste o primeiro amor. Como eu disse, nós vemos vidas sendo libertas aqui, nós vemos demônios sendo expulsos, nós vemos pessoas sendo transformadas, a igreja cresce um pouco, a igreja de Cumbica já está cheia, os nossos celulões acontecem,
Essa igreja também tem crescido, número de crianças, casais, famílias e etc. Mas, então, o que há de errado com a nossa igreja? Vamos assim dizer. Eu fiquei pensando nisso. E a minha pergunta para o Senhor foi: Senhor, o que nós fazíamos que te agradava e que hoje nós não fazemos mais? Eu acho que eu ouvi algo assim: boa pergunta fizestes, filho. Eu acho. Que bom que você perguntou algo assim. Porque eu tenho interesse em falar para você algumas das coisas que hoje talvez nos acendem uma luzinha. E por que eu estou falando tudo isso? Contexto espiritual especialmente. Queridos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a sinceridade do meu coração. É difícil crescer. Se você tem uma empresa que tinha 1, 2 funcionários, agora tem 10, agora tem 50, e você coça o cabelo, e você fala assim: meu Deus, eu não quero crescer, porque senão eu não vou conseguir dar conta. Eu não quero crescer, porque crescer dá muito trabalho. O caminho natural é crescer, mas você sabe que crescer dá tanto trabalho e é tão difícil. E por que é ruim? Não só porque dá trabalho, mas porque crescer te traz uma falsa sensação de que está tudo bem, de que as coisas estão indo bem. E eu já disse para vocês, desde quando uma igreja grande em número é uma igreja realmente que agrada o coração do Senhor? Desde quando? Desde nunca. A começar pelo próprio método de Jesus, que ao invés de ir para as multidões, ele preferiu focar em 12, como que dizendo: eu prefiro 12 bem treinados, do que uma multidão de pangaré. Como que ele disse a Gideão: libera esses 32 mil, ou melhor, esses 31.700, fica com 300, porque eu prefiro 300 de front do que 31.700 vagabundo, pangaré com medo. O inimigo vê um com medo, fala: eles estão com medo, vamos para cima, plá, e destrói todo mundo. Pega os 300 valentes. Eu prefiro. Deus sempre gostou de menor quantidade, mas de um povo sério, do que de uma quantidade numérica. E eu já disse para vocês: vamos ter uma igreja numerosa? Vamos, não é difícil. Vamos pregar prosperidade para sempre. Vamos pregar que nós vamos ficar ricos. Vamos pregar congresso de vitórias. Vamos pregar tudo isso que essa igreja enche, porque as pessoas desejam isso. Agora, Deus não faz assim. E eu vou dizer para vocês como pastor mesmo. Queridos, não achem que muitas vezes eu não fico com a barriga, com o estômago, o coração acelerado, com frio na barriga, vendo que uma igreja cresce. Isso traz para todos nós uma carga de responsabilidade maior. Paulo falava assim: eu apanhei na cara, eu levei cusparada, eu levei 39 chicotadas algumas vezes, 40 morria, então era 39, senão a próxima ele morre. Eu já levei dessa várias, já me lincharam, eu já sofri naufrágio, perigos de rio, perigo de morte, já fiquei nu, já tive frio, já passei por tudo, mas o peso das igrejas que eu estabeleci, esse sim, meu Deus, é muito pesado. Paulo falava disso. Agora, como fazer nós aqui? Se o caminho natural é crescer, nós vamos parar de crescer? Nós vamos parar de fazer a obra, de fazer aquilo que Deus quer? É difícil crescer. 2 Samuel capítulo 11, conta a história daquela fatídica queda de Davi. Davi um dia cresceu tanto, que ele parou de ir para a guerra. Ele falou: deixa o povo batalha, eu vou ficar aqui hoje. Viu lá Batseba tomando banho pela dona, falou: opa, caiu. Porque quando você cresce, você fica assim, você fica um pouco soberbo, as coisas aconteceram. Crescer dá problema, você perde um pouco o controle, você já não conhece mais as pessoas. Hoje uma mãe de uma adolescente ligou para nós: descobri seu telefone, pastor. Falou: minha filha está dando um problema. Desculpa, a gente não conhece tua filha, porque a igreja cresceu. É difícil crescer, mas nós vamos parar de avançar? Não são essas as promessas que Deus tem para nós? Então o que fazer? E eu fiquei pensando, o que nós fazíamos no começo, que se a gente quiser continuar como uma igreja
viva, a gente tem que continuar fazendo. Se você não é tão antigo, apesar de que a gente não tenha assim tanta idade, recebe isso no teu coração, mas se você está aqui há mais tempo, recebe mais ainda. Porque eu pensei em algumas coisas. Em primeiro lugar, nós não tínhamos necessidade alguma de reconhecimento. Número 1. Nós não tínhamos necessidade alguma de reconhecimento. Quando eu olho para Áquila e para Priscila, eu vejo isso e comentei. Ninguém precisava de um tapa nas costas. Era tchau, Paulo, te vejo algum dia, se der. Se eu receber uma cartinha sua, daqui 5 anos, eu já estou vibrando de felicidade. Quantas pessoas hoje reclamam que não recebem uma ligação pastoral, que não recebem um tapa nas costas? Se der, a gente dá, mas se não der, como é que vai ficar? A gente vai lidar com pessoas agora bicudas. Pô, trabalho na igreja tua, pastor, para deixar ela boa assim, bonita. Na minha? Essa igreja não é minha, eu estou aqui de passagem que nem você. Eu estou aqui para trabalhar por Jesus. O teu reconhecimento vem do alto, o tesouro que você ajunta vem no alto. Se eu nunca olhar para o teu olho para te agradecer por alguma coisa, saiba que você vai colher esses frutos nos céus. Essa igreja não precisava de reconhecimento nenhum. Naquela época da nossa igreja nós não tínhamos cargos, era um monte de gente que era o quê? Não sei, a gente sei lá. Eu me lembro quando o Marcião estava de tchê-tchê com uma menina lá, ele trouxe uma menina para conhecer Guarulhos, todo orgulhoso. Essa é a nossa igreja, desse tamanho assim, a igreja assim. Aí ela, que legal, o que você faz? Você lembra, Marcião? O que você faz? Ele, não sei, eu estou por aí. O que você faz? Eu sou presbítero. Me interessa, hein? O que você faz? Nada, eu estou aí, eu ajudo, eu sei lá. A gente não tinha isso, a gente não tinha cargo, eu só cuido, como você. Você e eu somos igual, a gente cuida da igreja de Cristo. Você faz uma coisa, eu faço outra, ela faz outra, ele outra. Mas todos nós andamos iguais aqui. Você não presta conta para mim, você presta conta para Deus. Amém? Posso te dizer, Áquila e Priscila nunca receberam uma cartinha lá de Jerusalém de Pedro dizendo assim: Áquila, Priscila, estou enviando agora um sujeito chamado Paulo. Recebam ele como pastor. Sabe por que não tinha cargo? Eu vou te dizer. As pessoas que estavam ali eram líderes porque eram líderes naturais. Eram respaldados simplesmente pelo Senhor, eram respeitados pelo que eles viviam no Senhor. E não porque alguém deu título. A autoridade que vinha de Jesus sobre a vida deles, pelo que eles faziam e realizavam. Essa era a qualidade de liderança que era feito ali. Hoje eu preciso ficar administrando gente que fica de bico porque não foi levantado diácono nessa casa. Eu tenho que ficar administrando gente que não sabe se mais vai congregar porque o pastor foi injusto, levantando fulano e não levantando ciclano. Que eu só levantei a minha banca de amigos, só os parça. Eu tenho que ficar lidando com administrando esse nível de problema, porque a gente quer reconhecimento agora. Eu olho para a nossa igrejinha lá atrás e eu via que isso era tremendo. Era demais. Você precisa de cargo para trabalhar aqui na igreja agora? Gente reclamando. Pô, ninguém me põe numa escala de domingo. Eu quero trabalhar de domingo à noite. Por quê? Para as pessoas te verem. Vai trabalhar lá no culto de 10, 20 pessoas. Toca no outro culto, na reunião de mulher às terças. Toca na praça. Daqui um pouco você toca no NV. Porque se você ficar com forçação, esse é o pior posicionamento que você pode ter. Posso te dizer? Faz o teu trabalho com alegria, porque enquanto você estiver insatisfeito porque você não toca no domingo, Deus nunca vai te levantar. Agora quando Ele vê que você está feliz fazendo a obra, onde quer que seja, aí naturalmente Deus te coloca em qualquer lugar. Então faz a tua obra. Naquela época não tinha isso, não tinha, sem ter que ser forçação, sem ter que ser pedido. Posso te dizer, todo mundo trabalhava, todo mundo.
punha a mão na massa, igual. A gente não tinha problema com o trabalho. Aliás, eu passei aqui e esqueci. Eu trouxe fotos. Oba! Passa fotos aí. Olha só. Se você queria vir num culto, essa foto na verdade era de um outro momento, mas tudo bem. Eu estava falando do trabalho. Nós estamos na pastinha 1. Põe aí. Outra foto. As pessoas trabalhavam por quê? Porque elas se sentiam impelidas a trabalhar. Era por puro amor. O trabalho do Marcião, por exemplo, segurar um guarda-chuva. Olha que ótimo. Faz alguma coisa aí, Marcião. Eu faço. Ulisses e Marcião eram nossos seguradores de guarda-chuva. O que você faz? Não sei, eu seguro o guarda-chuva. Eu faço qualquer coisa. Mas a gente faz. Marcião, ele lia a Bíblia. Olha lá, o meu parceiro, meu escudeiro ali, desde sempre. Renata trabalhando, eu não sei quem é ali atrás. Mas pode passar, a Miriam, a Renata, lavando, passando. Se eu for injusto com alguém, me perdoa. Mas ali alguns também, trabalhando, fazendo. Isso depois de um mutirão, limpando, pintando, fazendo. A Kate, a pastora, aí nós já tínhamos crescido um pouco. Betão, pintando. Sabe o que é isso? Era alegria em servir. Parece um mendigo, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Obrigado. Porque nós trabalhávamos. Só isso. E posso dizer, quem trabalhou e permaneceu, hoje foi alçado, porque Deus viu que tinha alegria no serviço. Não trabalhava para aparecer, eram 15, eu vou me aparecer para quem? Para 12. Se envolve. Eu fico encantado quando eu passo por ali, vejo umas assim, que são ricas, e estão lá abaixadas, assim, ó, lavando, fazendo. Eu falo, é isso mesmo, tem que pagar esse preço. O pastor me contou um dia, que ele tinha um rapaz, um senhor, na verdade, não era senhor, um homem que trabalhava, e cuidava e limpava do ministério infantil com maior zelo. Um dia ele pediu para o pastor fazer uma visita no escritório dele, ele foi. A sala de escritório dele num prédio corporativo tinha 120 metros quadrados. Na verdade era uma suíte, ele era tipo um dos VPs da empresa. E no final de semana ajoelhava para limpar. Por quê? Porque era isso, é impelido, é por amor, é por alegria. Ninguém me pede, eu não forço, eu não preciso aparecer. Não, se eu fizer aquele trampo lá, pega mal para mim. Deixa eu fazer aquele stop que todo mundo vê. Eu vejo Áquila e Priscila, eu vejo Paulo fazendo por amor, tendo que trabalhar, fazer uma tendinha para ganhar um dinheirinho, para depois poder falar um pouco mais do amor de Deus. Essa igreja não cresce sadia se a gente tiver esse tipo de pensamento que hoje eu vejo alguns tendo aqui dentro. Especialmente uma velha guarda que amarga se não é levantado e se não acontece. Cuidado, essa é uma luz para nós. Mas em segundo lugar, sabe o que eu vejo? O que eu acabei de dizer também, nós não tínhamos dinheiro nenhum, mas ainda assim, a gente fazia tudo e dava tudo. Eu falo aqui, para quem não sabe, nós recebemos um salário como pastor. Quando a pessoa escreve assim, pastor, desculpa te incomodar, eu falo, eu sou pastor, você não está me incomodando, esse é o meu trabalho. Se não for às 3 da manhã, por favor. Mas a gente começou essa obra aqui em 2007, eu fui receber a minha primeira ajuda de custo em 2011 para 12. Por quê? Porque era amor, a gente vinha, a gente só tinha uma motinho, que o nosso irmão aí abençoou a gente na época também, mas a gente fazia com alegria, não tinha negócio de notinha, recompensa aqui, faz isso, faz aquilo. Sabe, eu olho para uma geração como a nossa, doando, cada um doava a sua própria cadeira. Eu quero sentar. Uma vez o profeta Kevin falou assim, e já disse isso, se você não dizima, você não é digno nem de sentar na cadeira que você está sentado, porque não é você que pagou, alguém pagou por você. Mas lá, sabe o que a gente fazia? Cada um doava a sua própria cadeira. Pô, estou quebrado, não, eu compro outra para você, cara, 2 para a gente sentar. E a gente não tinha nada. O que a gente tinha? Mezengo, uma bicicleta.
tipo, parecia uma 1100, minha bicicleta, meu patrimônio. É isso que a gente tem, mas o que aconteceu? Hoje você olha e fala, não, a igreja é rica, eu não preciso dar. A igreja tem tanta coisa. Alguns entram nesse barulho que é errado. Fala assim, não, eu já dou do meu tempo, não preciso dizimar. Eu dou do meu tempo com aquilo que eu sei, com a minha competência profissional. Então eu não preciso dar dízimo porque eu dou em trabalho. A minha hora custa 200, eu passo 20 horas, eu já dei uns 4.000 reais. É isso. Superfaturou a hora dele ainda. Você acha que a igreja é rica e que você não precisa dar nada? Fala para o teu vizinho assim, bobinho. Não se trata da igreja, se trata de você. Você dá porque é você quem vai receber e ser abençoado, não é a igreja. Mas naquela época a gente dava tudo, mas sabe o que aconteceu? Naquela época a gente tinha uma bicicleta, a gente tinha um skate, a gente tinha, no melhor das hipóteses, uma motinho, alguma coisa. Mas e hoje que você tem carro zero? E hoje que você se alavancou com parcela de apartamento de não sei quantos mil? E hoje que você gasta com tudo e fala, a igreja é rica, não preciso dar. Você está plantando hoje o que você vai colher amanhã. Cuidado, mas esse tipo de pensamento, porque agora você tem tudo, a vida passou, você amadureceu, você emplacou. O carro é bom, o dinheiro é bom, o emprego é bom. Luzinha que acende, porque no começo nós tínhamos esse coração. E posso falar com toda sinceridade, eu vejo alguns aqui que se colocam uma carga financeira tão pesada nas costas. Se alavanca com carro, se alavanca com apartamento, se alavanca com bens, com coisa, faz uma viagem maluca, põe tanta carga financeira nas costas que agora não consegue nem pagar, agora não consegue nem dar dízimo e oferta, não consegue nem emprestar e não consegue fazer nada e a vida é assim. Não, mas a igreja também não precisa, eu preciso mais do que a igreja. Não é a igreja que precisa, é você mesmo, e por isso que você precisa dar. Esse era o nosso coração. Deixa eu te lembrar, nunca é quando se ganha, é quando se gasta o problema. Esse era um aspecto da nossa igreja lá atrás, em que eu me amarrava, e era lindo, e era gostoso demais, ver como as pessoas traziam e davam, e faziam o seu melhor ali. Terceira coisa, nós não precisávamos de conforto. Nós não precisávamos de conforto nenhum. Para começar, a gente começou num ferro velho que foi a maior bênção do mundo. E eu vou te dizer, Betão, muito do que você colhe hoje foi por causa do teu coração e daquelas portas abertas. Deus fez daquele lugar hoje a tua fonte de provisão, porque você cedeu Ele para a gente fazer aquilo, tudo que a gente fez. Hoje, em sã consciência, se alguém chegasse para mim e falasse assim, pastor, vamos começar um trabalho lá no bairro tal, aonde? Num ferro velho. Eu ia falar, você está louco? Jamais. E nós começamos. A gente não precisava de conforto numa igreja que era totalmente desconfortável. Nós assistíamos cultos literalmente amontoados, aquela foto, agora você pode pôr, é um exemplo. Se você quisesse em uma das nossas reuniões de adoração e oração, você ia ter que ficar assim. Era assim que ficava, não tinha outro jeito de ficar. Era acomodado, era com dor, ainda bem que a gente era mais moleque, alguns têm dor nas costas por causa desses tempos aí. A gente fazia cultos, olha a nossa igreja, tinha tipo um pôster de surf, daqueles que você põe no quarto, dentro do armário atrás, era tipo a nossa decoração. Nada contra, mas eu pregava de camiseta. Vamos de camiseta? Vamos de camiseta. E provavelmente cheirava moto, fumaça, era um horror. O nosso telão era uma lona toda enrugada. Quando ela não despencava, o último ilhosa ali que caía assim. Alguém tinha que ir arrumar ali. A nossa mesa de som ali atrás. Luiz não precisava ficar em cima do altar. Tira um músico do altar hoje para você ver a briga que você arruma. Senta, não tinha pedal, não tinha som, não tinha milhares de reais aqui com equipamento. Era um violão, mas a glória vinha. Não tinha conforto, você fazia do jeito que dava. Às vezes era um calorão danado. Na escadinha do lado de trás as pessoas se amultuavam para poder pegar aquilo atrás do telão. Fica aí e dá graças a Deus, porque você está recebendo a palavra de Deus.
Nunca na Bíblia eles falaram de conforto. A igreja primitiva ia para dentro de caverna, amigo, para ter culto, para poder ouvir a palavra do Senhor, para poder cultuar a Deus. Esse era o nível de intimidade que a gente tinha. Isso me faz pensar que nós, naquela época, não tínhamos muita picuinha. Eu fiquei pensando nisso. O nível de nhenhenhé e de picuinha que a gente tem que administrar hoje é uma das piores encheções que nós temos, queridos. Na boa mesmo. Porque fulano, você não sabe o que ela fez. Ela fez isso, 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 e não sei o que. Dorme abraçado, vai se amar. Vai ficar de paz, vai ficar de bem, dá um abraço, fica no chão, deitado, adorando. Por isso que a vigília é excelente, você deita ali, esquece. Hoje é um diz que me disse, fulano fez, entrou, acessou, entrou na minha área, tem um negócio de polícia, na minha jurisdição. Aqui é a minha jurisdição. Ele entrou na minha jurisdição, como assim? Era isso. As coisas eram simples. Na verdade, viver com Jesus é muito simples. A gente era uma família aberta, não tinha picuinha, coisinha. E eu fico pensando, meu Deus, como crescer dá trabalho. Se a gente ficar com nhenhenhé, picuinha, diz que me diz. Queridos, vai, resolve, perdoa o irmão, abraça, fala, tamo junto, fica aí. Sabe por quê? Você está treinando para a vida eterna, e na vida eterna não vai ter nada disso. Você tem que aprender a abraçar, perdoar, fazer, viver. Se tiver que viver amontoado, vive. Eu vejo que algumas coisas hoje têm se perdido. As pessoas deixam de vir no culto porque não sei se vai ter lugar. Não tem lugar, senta no chão. Ué, eu passei culto sentado no chão anos e anos. Por que você não pode vir um culto sentar no chão se não der? Até que Deus arrume. Ah, o ar-condicionado quebrou, não dá para vir nessa igreja. Passa um calorzinho aí, melhor do que uma caverna. E melhor do que o inferno, muito melhor. Você vai suar igual um desgraçado. Ah, não. A cadeira é desconfortável, você tem um lugar para sentar. E Paulo que pregava por horas, você acha que eu prego muito? O miserável está na janela, ele cai e morre na pregação de Paulo. Paulo pregando a madrugada em coisa, ele pregando, pá, ele olha, ele vai, ora, ressuscita em nome de Jesus, levanta. Então pessoal, como eu estava dizendo, ele vai até o começo da manhã, tipo vigília, e a gente reclamando que está sentado numa cadeira, todo gostosão, confortável, sabe, picuinha, gente. Eu vejo que hoje a gente prefere um conforto esquisito. Pessoas que chegam a dizer assim, eu não vou na igreja, eu não vou naquela célula, não vou naquela reunião, porque eu não tenho amigo, porque eu estou cansado talvez. Tudo bem, você tem a tua rotina, não vou reclamar, mas eu vou te dizer, que a maior parte dessa carga foi você mesmo quem colocou sobre suas costas. Está reclamando o quê? Foi você que quis entrar no curso 1, 2, 3, 4, no ministério 1, 2, 3, 4, 25. Foi você que colocou tudo isso e agora? Estou cansado para vir na parte que mais importa, que é uma vigília. Ontem nós estávamos aqui em muitos, foi uma delícia. Mas e os que não vieram? Perderam. A gente passa um tempão trabalhando, suando, só para vir aqui ter o refrigério. Quando chega no refrigério, você vai fazer não sei o quê. Um povo cansado. E como hoje eu tenho visto, que já não tem mais aquela alegria de servir, que já não tem mais aquele prazer de estar na casa do Senhor, que quando se fala em uma vigília, você fala assim, puxa vida, mais uma programação para a igreja, meu Deus do céu, os caras não param de fazer coisas, já não tem mais a alegria que estavam ali. Ah, sabe o que é, pastor? Eu tenho filhos, o senhor não sabe o que é isto. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantos estavam aqui com filhos? Tudo deitado. Os moleque de 6 anos assim, ó, na presença do Senhor, chorando aqui. Lembra de cultura de reino? Tem que aprender isso. Posso te dizer, uma vigília dessa não vai matar o teu filho, mas mata você espiritualmente. Pessoas aqui curtindo, recebendo, o filho dormiu, ela deitadinha do lado, mas chorando, louvando e adorando. Aonde que foi a nossa alegria, queridos? Aonde que foi?
Eu vejo pessoas como Anaconda, como Esquiriló, como Danduque, esses pregadores que às vezes a gente vê por aí, 78, 74, 80 anos de idade, pulando no altar, pregando, rindo, indo em eventos. Eu falo, Senhor, eu não quero nunca. A Neuza tem 74 por aí. Quantos? Quase 80. 67, mais ou menos. Indo, pregando, fazendo. A alegria de servir, cada vida que vem e que ganha para o Senhor, alegria no coração. Eu fico pensando, meu Deus, aonde que foi essa alegria, aonde que foi tudo isso? Em último, para a gente não falar aqui de mais problemas ainda, a gente não tinha problema com pequenos começos. Hoje eu vejo as pessoas só querem se envolver em coisas grandes. Ninguém quer gastar energia com pequenos começos. Sabe por quê? É aquela frase da administração: o caminho do pioneirismo deixa muitos corpos, muitos esqueletos pelo caminho. De fato, aqueles que tentam, às vezes pagam o preço para que outros possam chegar mais longe. Então, se é isso, eu não quero tentar. Faz tempo que essa igreja saiu do meu controle, faz tempo. Já faz anos que eu já não tenho mais controle dela, se você quer saber. Eu não devia estar falando isso, mas estou. De forma que, às vezes eu falo, Senhor, cadê aqueles que vão sonhar com o culto das terças à tarde? Cadê aqueles que vão sonhar com as nossas viradas de adoração? Cadê aqueles que vão sonhar com mais cultos na semana, com culto de libertação? Nós vamos virar universal, isso não é visão da igreja. Quem disse? Não sei. Ministérios novos. Não, mas tem um ou outro. Tudo bem, mas quantos mais poderiam ter? Fato é que a nossa vida é muito focada em nós mesmos. E pouco para o reino. E eu olho para trás e eu falo assim, a gente não tinha problema em começar algo do zero, sem precisar que ele fosse grande. Tem umas 3 fotos aí, põe elas só para terminar. Eu podia ter trazido mais, eu não tive, desculpa, tempo para me preparar. Isso é o começo da obra em São Rafael. Eu nem tenho tanto crédito nisso, porque outras pessoas começaram o trabalho, mas esses eram os pequenos começos. Você acha que não? Mas são essas pessoas que estavam ali, põe uma foto. Essas pessoas que inspiram a gente para fazer obras como essa. São sementes que você vai agregando ali, recolhendo. Pessoas envolvidas. Ninguém quer abrir, como que diz, picar a trilha. Ninguém quer picar a trilha. Você quer vir atrás com a trilha aberta, picada. Agora, cadê os picadores de trilha? Cadê os que abrem? Cadê os pioneiros? Eu vejo Áquila e Priscila indo para uma baita cidadona dizendo assim, meu Deus, nós estamos em Éfeso, aquela cidade que nós sempre ouvimos falar, é isso mesmo, é? Tá, chega, vamos trabalhar, vamos! Algumas coisas que a gente perdeu, algumas coisas que a gente já não tem mais. Eu não sei se você está muito cansado, mas a carta à igreja de Éfeso, a igreja da sua melhor forma, vocês fazem algumas coisas boas, eu concordo, e eu não vou dizer, queridos, que a gente não é uma igreja, que a gente gosta de estar aqui, que a gente é uma grande família, que a gente faz coisas boas, que tem obras bonitas, mas a palavra hoje é, cuidado, porque se a gente vier com preciosismo, se a gente vem e ficar desejando muito conforto, isso pode custar caro para nós, se nós não estivermos ou não tivermos na mente e no coração as obras do começo. Tenho contra vós, porém, isto: perdeste o primeiro amor. Cargo. Tudo bem, teus anos já não são mais iguais. Hoje muitos amadureceram, passou 10 anos. Quantos casaram nesse tempo? Já tem 1, 2, 3 filhos. Quantos abriram negócios? Quantos subiram de posição? Tem mais atividades hoje profissionais? Tudo bem. Mas será que isso rouba o teu amor?
Isso me faz pensar em Provérbios capítulo 30, o rei Irão, que ele fala assim: Senhor, não deixa eu ser pobre para eu ficar passando provação de pobreza, mas não deixa eu ser rico para que eu não me ensoberbeça. Uma oração de quem não quer crescer, mas de quem é consciente. Porque se a gente crescer, custar para nós a perda do primeiro amor, então eu não sei se eu quero. Eu não acho que a gente tem que ser mais bebezinho. Eu não acho que a gente precisa mais fazer batismo em piscina gelada em julho. Conforto, amigo, não tinha. Era piscina gelada. E graças a Deus que tinha o nossa irmã Bétia, o Ícaro, que a gente tinha aquela casa para fazer o batismo. Mas se a gente vier com preciosismo, a gente vai perder talvez a maior qualidade da igreja, da sua melhor forma, que era aquela igreja. Se que a gente quiser consertar, a gente precisa voltar para as primeiras obras. Nós não poderíamos aceitar nada diferente do que algo parecido com a revolução espiritual e o avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. A gente não pode crer em nada diferente do que o poder com que aquela cidade foi impactada, do que a transformação, a revolução que aquela cidade passou. O poder do Espírito Santo promove isso. E no fringir dos ovos, no resumo, no final, passando a régua, eu tenho que te falar. Se para você há necessidade de reconhecimento, se para você há necessidade de status, se para você há necessidade de conforto, se para você já não faz mais necessário dar e doar aquilo que você tem de melhor, se para você há cansaço e já não há mais alegria em servir, se você já não deseja mais se envolver em pequenos princípios, em pequenos ministérios, então no fundo, falta o poder do Espírito Santo agindo através de você. Falta o Espírito Santo te impelindo a fazer o melhor que você tem a fazer, por amor a Ele. Porque é por isso que nós estamos aqui. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ah, Senhor, a igreja de Éfeso. Ah, a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E a palavra do Senhor é: lembra onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.